Like authorities have uncovered new evidence that adds a new twist to the death of R&B icon Lisa Left Eye Lopez over 2 decades after her death. Lisa's death in 2002 shocked the entire world, not only because it was so tragic, but also because of all the parts of the story that just didn't add up, making it eerily similar to Aaliyah's death. In fact, during the investigation into the cause of her death, names like Diddy and Clive Davis kept popping up. Who's the worst celebrity like that you've been around is like the most full of sin? I know no sin is greater, but like just was like, damn, this Clive Davis, devil incarnate. Clive Davis. As the SUV departs Usha Village, the cameraman continues to film Lisa driving with a box of cards in her hand. Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre a misteriosa morte da Left Eye do TLC. A morte da Left Eye, a rapper do grupo TLC. E não adianta você vir falar que você tá vendo só porque você gosta da gente, porque você não sabe quem é o TLC, porque duvido que você não ouviu essa música na rádio alguma vez. Só... Cara, eu tô assistindo só porque eu gosto de vocês, porque eu não tenho ideia de quem é TLC, beleza? Dito isso, eu acredito que agora tu vai me mostrar uma música em que eu vou saber quem é TLC, beleza? Até o momento, eu não sei quem é, mas eu garanto que eu vou saber agora. Como eu falei, realmente, conheço, velho, realmente. Ela teve aí uma carreira de muito sucesso. Ela era uma das poucas rappers que a gente tinha em grupos femininos que faziam muito sucesso nessa época do final dos anos 90 e início dos anos 2000. E ela era, sem sombra de dúvidas, talvez a cara mais reconhecida do grupo. E a morte dela em 2002 não foi só trágica e misteriosa, mas também é muito comparada com a morte de outra estrela da mesma época, mais ou menos da mesma idade, que morreu alguns meses antes, a Aaliyah. A gente tá cobrindo tudo sobre a Trindade do Mal aqui no YouTube. Chegou mais de 100 mil pessoas de vocês, a gente não sabe nem por onde a gente começa a agradecer. A gente tá quase batendo 400k, a gente tava com 250 semana passada, a gente não dá pra entender. Vocês são maravilhosos, realmente, assim, a explosão desses vídeos foi algo que mudou pra sempre a nossa vida aqui na internet. E a gente encarecidamente pede pra vocês. Chegou nesse vídeo aqui, não tá entendendo? Vasco da Gama. Valeu, Vini, pelo 6, tamo junto. Por favor, isso aqui é parte de vídeos de uma série. Então, se você quiser assistir esse vídeo porque você tá muito curioso, já clicou nele, beleza, mas volta na playlist Trindade do Mal, que a gente tá produzindo desde o início do ano, desde a Páscoa, a gente tá produzindo vídeos sobre a Umbrella Diddy, o caso de todo mundo, que envolve a Kelly, Jay-Z, a morte da Aaliyah, Clive Davis e outras pessoas muito importantes pra indústria da música, porém maléficas, ao que tudo indica. E agora a gente vai dissecar nesse vídeo pra vocês a morte da Left Eye, que tá todo mundo perguntando o que aconteceu com ela, principalmente depois que reviveram a música, né, She Knows, do J. Cole, que menciona tanto a Aaliyah como a Left Eye por nome. Mano, tipo assim, com todo respeito, tá ligado? Esse é um assunto sério e tal, muita coisa a ser desvendada, pá. Cara, eu não aguento mais assistir um vídeo de informações aleatórias circuladas e com essa música tocando no fundo, com alguém achando que tá descobrindo o mundo, velho. Caralho, vocês viram as datas do aniversário da Jay-Z, da Aaliyah e do Diddy e do não sei o que. E aí a She Knows, e aí caralho, fudeu, uou. Caralho, não tem porra nenhuma a ver, tá ligado, mano? É uma loucura, velho. Os caras tão pegando qualquer merda aí e colocando. Tá virando teoria da conspiração de igual handicap no FIFA. Uau. E agora a gente vai contar pra vocês tudo em volta da morte dessa rapper que nos deixou cedo demais. Será que o Clive Davis, a mente maléfica por trás do Diddy, ou até mesmo o Diddy, tem alguma coisa a ver com essa morte? Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas. Vai seguir a gente também nas redes sociais pra gente ter esse contato mais próximo que a gente não consegue ter aqui pelo YouTube. Muita gente nova tá chegando, então vai lá pra gente poder se conhecer um pouco melhor. E bora pro vídeo. A galera, inclusive, tava reclamando que a gente não tava sendo muito ativa no Instagram, mas agora que chegou quase 20 mil pessoas por lá, a gente vai começar a ser. A gente vai começar a ser, galera. Fiquem de olho que vai sair muita coisa legal por lá, tá? Bom, gente, como a Nath já disse, a Lisa Lopes, mais conhecida como Left Eye, era a rapper do grupo TLC. Ela nasceu em 71 e ela desde pequena já era muito inclinada para a música, e quando ela fez 19 anos foi quando ela começou ali a fazer suas audições e testes e ela conseguiu entrar para o TLC porque ela era extremamente talentosa. O TLC foi um grupo formado no início dos anos 90 e ele era composto por 3 integrantes. O legal é que TLC é tipo a inicial de cada uma das meninas. Nós temos a T-Boss, nós temos a Left Eye e nós temos a Chilli. Então eram 3 meninas que eram extremamente talentosas e elas fizeram muito sucesso nos anos 90, tá? Desde o seu primeiro álbum, elas já emplacaram vários hits. Elas se tornaram em um determinado momento da história da música
música, gente, o grupo feminino que mais vendeu álbuns na história, tá? Elas eram irreverentes, elas eram diferentes, igual a gente tava falando, tinha muitos grupos que estavam fazendo sucesso nessa época, vocais, até mesmo de pop, mais uma coisa pegada tipo Spice Girls, tinha En Vogue, tinha o Destiny Child, só que elas tinham essa coisa do hip hop, que elas traziam pras músicas, e Quem que é o grupo feminino que mais vendeu álbum na história hoje em dia? Boa pergunta, né? Vou procurar. elas também traziam uma militância que a gente não via muito na época, tá, gente? Elas falavam sobre safe sex, ou seja, sexo com camisinha. Elas literalmente, a Left Eye até colocava no olho dela, tipo uma camisinha, assim, pra falar sobre isso, porque na época a gente tava tendo toda essa conversa, essa discussão sobre HIV e sexo seguro. Exato, elas falavam sobre empoderamento feminino nos anos 90, Violência contra a mulher. E elas falavam também sobre baixa autoestima. Elas têm uma música que chama Unpretty, que fala exatamente sobre isso, sabe? Então, assim, elas eram meninas que eram extremamente talentosas. E elas avanço do tempo, né? Elas traziam discussões que não eram discussões Não que encontrei a existiam com resposta tanta força exata. assim nos anos 90. Tanto que Glee, aquele seriado, né, que a galera fazia muita música e tudo mais, do Coral, eles faziam muitas músicas do TLC, porque já era um seriado que era mais woke, assim, que falava sobre essas pautas, e as músicas do TLC dos anos 90 já representavam isso, era muito avante do tempo. Se você escuta uma música do TLC hoje, parece uma discussão que a gente tá tendo hoje em dia, muito atual. As meninas eram realmente muito especiais, e a moda da época também era um tanto quanto especial. Quando a gente vai pensar, né, elas eram lidas como ícones fashion. Era muito divertida essas roupas dos anos 2000, era um momento naquela época, mas hoje a gente vê que não é o momento hoje. Porque o momento hoje mesmo é você se vestir de acordo com a moda, e a moda é insider, gente. Exatamente. A Olha Insider é uma só. loja maravilhosa, com muitas roupas lindíssimas e práticas que facilitam o seu dia a dia. Nós que somos trabalhadores brasileiros sabemos que a praticidade é tudo, gente. A gente é dona de casa, youtuber, trabalhadora brasileira. O que a gente precisa é só jogar nossas roupas ali na máquina ou bater rapidinho na mão e elas não ficarem com cheiro de corpo no dia seguinte, elas rapidamente se secarem, e a Insider tem esse tipo de material nas roupas. Além deles pensarem muito na diversidade, tá, gente? Porque Spice Girls. as roupas têm diversos tamanhos. Vai do P até o XGG. E a gente sempre encoraja todo mundo que é apresentado ao Insider através do nosso canal a, por favor, saia do óbvio, compre também calcinha, sutiã e roupa de banho da Insider. Sim, gente, é maravilhoso, é incrível e você não vai se arrepender. Além disso, a Insider também pensa no momento que a gente tá vivendo, né, gente, as queimadas que a gente tá vendo aqui no Brasil, o Olha quanto só. que o meio ambiente é importante, a Insider sabe disso. Todo o tecido que é usado nas roupas vem de madeira de reflorestamento, ou seja, pensam no meio ambiente, e você comprando uma roupa lá, você também vai estar ajudando o meio ambiente. É maravilhoso, porque você tem, tipo, as Belo melhores Ed, velho. blusinhas pro inverno, pro verão, as melhores calcinhas, sutiãs, biquínis. É uma roupa que não garra cheiro debaixo do braço, tá, gente? Tem uma tecnologia que tende a não garrar o odor. Então é maravilhoso. Além de pensarem no meio ambiente, eles também pensam nos nossos seguidores, tá? Eles gostam da gente e dos Natizers. Então, acessando o link que a gente vai colocar aqui na descrição, aqui embaixo, Natizers. você garante aí encher o seu carrinho com o nosso desconto. Exatamente, gente. Coloca o nosso cupom que você já vai conseguir o seu desconto maneiro. E, gente, as roupas da Insider duram muito, tá? É uma durabilidade maravilhosa. Você vai comprar e daqui a anos ainda vai parecer que você comprou ontem. Eu sou viciada, né? Tipo assim, gente, olha, eu amo a Insider de verdade. Valeu, E tá chegando agora valeu. final de ano, aniversário de namorado, da namorada, papai, mamãe, Natal. Pra quê, cara? Leandro Ricardo vai pelos 13. Olha, É o momento, gente. Garanta que o seu, enche o seu carrinho e depois fala pra gente o que vocês acharam. bora pro vídeo. E é muito legal quando a gente vai analisar, porque, tipo assim, os clipes do TLC eram muito bem produzidos. Tipo assim, tinha uma vibe meio futurista nas coisas. Elas usavam maquiagens maravilhosas, os cabelos eram bem malucos, assim. Então elas tinham uma coisa que era muito única delas, além das discussões e além de elas trazerem um rap que não existia, às vezes não era tão comum assim ter em grupos femininos. Elas também traziam esse estilo bem maluco, meio doido, com cabelos coloridos e coisas assim. Ela é tipo K-pop, gente. É muito louco, porque se você for olhar toda a história de grupo feminino, gente, salvo um ou outro, a maioria dos grupos femininos geralmente é tipo assim, fulaninha e suas amigas. No TLC não era isso. Eu acho que elas faziam questão de falar que, tipo assim, o TLC somos 3 e cada uma de nós tem a sua própria cor e cada uma de nós é importante em alguma coisa. Eu acho que o fandom reconhecia muito isso. Eu acho que por isso Legal. que em determinado momento da história, elas eram as maiores, entendeu? E assim, elas tiveram um legado na música muito grande e elas eram assinadas da LaFace Records, que era uma das maiores black record labels da época, ou seja, gravadoras que focavam mais em música urbana, música preta. E a LaFace era aí a junção de 3 grandes magnatas da música. O Babyface, que era um cantor e compositor na época, a Mariah Carey até cita eles em We Belong Together. Turn the dial, trying to catch a break, and then I hear baby face. A gente tinha o L.A. Reid, que todos
conhecemos por causa, aqui no Brasil, por causa que ele fez parte aí do X Factor, que a gente viu formando Fifth Harmony e outros grupos. E Clive Davis. Clive Davis. Who the hell? Quem é o Clive Davis, Adora? O Clive Davis, ele era um dos maiores magnatas da música do século passado, tá, gente? Ele era da época da Janis Joplin, teve parte no sucesso da Whitney Houston. Tipo assim, ele era um cara que era muito influente e poderoso no mundo da música. E também já tinha um histórico ali não muito legal. Ele não parecia ser um cara muito maneiro, não, tá, Ele parecia ser um cara que ele, tipo assim, roubava dos seus artistas, coagia seus artistas a pagarem o que as pessoas da empresa estavam investindo. O meu sonho é que o meu nome nunca seja citado no canal da Nath e da Isa, mano. A verdade é essa, cara. Quem é citado aqui não costuma ser gente boa, tá ligado? Ou alguém que sofreu muito. Neles com favores sexuais, coagir as pessoas com drogas e depois estuprar e fazer com que as pessoas vendessem muito de quem elas eram pra chegar em frente. E se você cruzasse o caminho dele de forma errada, ele poderia até tirar você de cena. Foi o que muitas pessoas acreditam que aconteceu com a Whitney Houston. Se vocês quiserem, a gente pode trazer um vídeo falando mais sobre o Clive Davis, porque assim, o Clive Davis, ele é a mente maligna por trás do Diddy, né? Adivinha quem deu o primeiro emprego do nosso menino Puff Daddy na indústria? Clive Davis, gente. Então assim, até o guarda-costas do Diddy já chegou a dizer que ele aprendeu tudo que ele sabe com o Clive Davis. Então assim, é um cara que já vem aí desde o século passado, já fazendo um rastro de destruição por onde ele passa. E quando ele colocou as mãos dele no TLC, não seria diferente, tá, gente? Porque as meninas estavam fazendo um sucesso estrondoso nos anos 90 e elas não estavam vendo nada do dinheiro que elas faziam para a gravadora delas. Então, assim, teve uma época em 1995 que elas tiveram que pedir falência, tá, galera? O TLC, os maiores grupos femininos da época, tendo que pedir falência. Porque todo o dinheiro que elas estavam fazendo, elas não estavam vendo absolutamente nada, nenhum centavo do dinheiro. Tem até um episódio emblemático. O Fifth Harmony foi meio que nesse esquema também, né? Elas não ganhavam dinheiro de quase nada, mano. Eram completas fodidas, os contratos delas eram lamentáveis, você não ganhava dinheiro de porra nenhuma. Loucura, né, mano? Pô, as indústrias, os caras são muito filha da puta, as gravadoras, cara. Porque a gente tá falando de meninas muito novas em meados dos anos 90. As mulheres não tinham voz, ainda mais quando a gente tá falando de meninas negras. E outra coisa, quando elas assinaram um contrato com a Face, elas eram muito jovens, gente. Elas não sabiam como é que funcionava essa coisa de contrato. O que elas tinham direito a pedir, o que elas não tinham direito. Tipo assim, eram coisas que elas não tinham ideia. Então, quando elas foram ficando mais veiacas de indústria, que elas foram percebendo, isso aqui tá esquisito. Estão roubando o nosso dinheiro. E, cara, elas subiram no palco do Grammy, naquelas entrevistas pós-vencedor, subir no palco e tal, que tem a coletiva de imprensa dos vencedores. E elas, tipo, rasgaram o verbo. Elas tinham recebido 2 dos grandes prêmios da noite. E elas chegaram a falar assim, cara, a gente tá feliz, mas a gente, na verdade, não tá feliz. Porque a gente vendeu 10 milhões de álbuns, a gente fez 80 milhões pra nossa gravadora e a gente tá quebrada. I can say this. Everything's not going the way we so-called quote-unquote would want it to be or how it should be. Regardless, we're not gonna let anybody hold us down. This proves it. We're not gonna sugarcoat anything anymore. We've been quiet long enough. We are the biggest selling female group ever. 10 million albums worldwide. We have worked very hard. I know it's hard to believe because we've sold so many albums, but it is possible. That's the deal here. And we're not happy at all. But for real, tonight, this is all we wanted. We wanted to win a Grammy, at least one, and we won 2. And that proves that we are the jam. Well, first of all, 10 million albums, and how can we be broke? Moleque, tem que ter muita coragem pra meter essa daqui ao vivaço, beleza? Muita coragem. Porra, moleque. Trust me, you can sell 10 million albums and be broke if you have greedy people behind you. Elas não citaram nomes ali na hora, mas todo mundo já sabia que se tratava dos executivos da La Face, incluindo o Clive Davis, que eram pessoas gananciosas e que fizeram as meninas trabalharem pra não receber nada. Elas receberam $50 mil pra dividir entre as 3, sendo que elas fizeram com Crazy Sexy Cool um álbum que até hoje revoluciona o pop. Idols de K-pop, cantores do pop referenciam essa frase que é de direito aos autorais do TLC, porque é o nome dos primeiros álbuns de sucesso das meninas. E elas ganharam, tipo assim, que 20 mil cada uma? 20 mil dólares? Uma pizza e um Guaravita. Uma pizza e um Guaravita, depois de dar 100 milhões pra ela fez com um álbum. Pra revolucionar o pop, elas ganharam uma pizza e um Guaravita, vocês amaram? Tão triste tudo que aconteceu com as meninas. E quando a gente vai olhar a Left Eye era uma das pessoas que era mais vocal contra as injustiças. E ela já vinha de um histórico familiar extremamente complicado. Ela cresceu numa casa com um pai que, apesar de presente, tinha problemas com o alcoolismo. E, eventualmente, ele acabou viciando ela
em álcool também. A gente já fez um vídeo sobre a Jill Barrymore, sobre a Brooke Shields, pessoas que foram abusadas por seus pais ou pessoas da indústria desde muito cedo, e a Left Eye foi uma dessas pessoas. Exatamente, por causa do ambiente, tudo que ela via dentro da própria casa, ela mesma acabou se viciando em álcool e com 15 anos ela já era uma menina que tinha dependência, que ela tinha que lutar contra isso, para reabilitação e coisas do tipo. Então assim, muito jovem ela já foi exposta a esses vícios e acabou, gente, que isso culminou em várias coisas bem ruins que aconteceram na vida pessoal dela, principalmente envolvendo a sua vida amorosa. Ela começou a namorar no início dos anos 90 um jogador de futebol chamado Andre Rison, e esse relacionamento, gente, deu pra gente muitas controvérsias, porque era um relacionamento extremamente conturbado de idas e vindas que durou, assim, muitos anos. Chegou num momento, gente, em que, tipo assim, uma vez eles entraram numa discussão, numa altercação física, ele acabou batendo nela, coisas extremamente bizarras mesmo, e ela tacou fogo na casa dele. Mas é porque ele traiu ela, bateu nela, ela pegou os tênis. Tem que botar fogo na casa dele mesmo, então. Defendi. E é isso aí. Não quer? Sua casa pegue fogo, não faz isso aí. Foi pouco. Dele, colocou na banheira, tacou fogo, ela não imaginou que o fogo ia se espalhar, e aí acabou pegando fogo na casa dele. Assim, gente, sinceramente... A gente não tá falando que a gatinha não é temperamental. Não, ela tem um temperamento, tanto que ela já tinha colocado fogo na banheira dele um tempo antes, que ela encontrou ele traindo ela, então ele pegou os ursinhos que ele tinha dado pra ela, colocou na banheira dele, tacou fogo, e aí ele teve que trocar a banheira pra uma banheira mais barata, e por isso acabou alastrando fogaréu na segunda vez que ela tacou fogo naquela banheira. Mas, sinceramente, um homem que meteu a mão nela depois de traí-la várias vezes... Ai, sinceramente, eu chame a gente do que a gente quiser, mas eu não consigo culpar totalmente a Left Eye, não. Não consigo. Ela acabou servindo tempo na prisão por causa disso e conhecendo algumas mulheres que eram ali mais focadas no crime e tudo mais. Quando ela saiu, ela acabou utilizando a ajuda dessas pessoas também que ela conheceu na prisão pra fazer algumas coisas. Mas antes, voltando aqui rapidamente pra esse caso da Left Eye com esse namorado que ela namorou praticamente a vida inteira, não só eles tinham altercações físicas porque eles eram pessoas que não se davam... Calma, ela saiu da cadeia e continuou namorando esse cara? Ou isso aí foi o fim do relacionamento? Não é possível. Não, certo, ele era abusivo, o relacionamento era tóxico, mas também porque ele tinha ciúme, muito ciúme de uma pessoa bem importante pra essa nossa história aqui. O Tupac. Tupac Shakur, né, gente? Ele tá aqui de novo. Parece que ele tá em todos os capítulos da história. Ele é uma figura muito importante. Vai assistir a nossa playlist pra vocês entenderem, pelo amor de Deus, o vídeo do Pac e do Big. Mas a Left Eye e o Tupac eram muito amigos. Mas o interessante disso tudo, gente, é que o André e o Pac já se conheciam antes mesmo do André começar a namorar a Left Eye. Eles eram, tipo assim, brothers, coleguinhas. Como que o cara não vai ter ciúme do Tupac também, né? Porra, o maluco era foda, porra. Como é que não vai ter ciúme do Tupac, porra? Assim, sabe? E aí ele começou a namorar a Lisa e ele percebia que ela já tinha uma inclinação especial pro Pac. Ela falava dele muito em entrevistas. Tupac, what did he mean to me? It was a little weird being in the presence of Tupac, and we're very similar. Similar to the point where we almost clashed. Both Geminis, and it was almost like 4 people being in a room. Eles eram muito próximos, eles eram muito amigos e eles eram muito parecidos. 2 geminianos, meio lelezinho, que gostavam de hip hop. Temperamentais, assim, que falavam o que pensam, não tinha papo na língua. Mas eles se amavam muito e ele ajudava muito ela, assim, tipo, a melhorar a mesma caneta dela como MC, vice-versa. Ele era meio que, tipo assim, um irmão, mentor. E todo mundo do ciclo social dela falava que eles tinham uma paixão pelo outro, assim, nutria ali um sentimento. Só que ele não queria namorada na época, ele tava cheio de problema. A vida... Se você viu o vídeo, você sabe que a vida dele não tava fácil. E ela também tava, tipo, despontando com o Chelsea, então não era o momento, ela também tava num relacionamento. Mas eu acho que todo mundo fala a boca pequena que se o Pac quisesse enfrentar do mundo pra ficar com ela teria largado desse homem. Então ele já sabia disso, por isso que tinha tantos esses problemas, entendeu? E foi por causa do Pac também que a Left Eye conheceu o Suge Knight, que era o produtor e empresário, né, dono da Death Row Records, que era onde o Tupac era assinado, que era a rival direta da Bad Boy Records, a empresa do Diddy. Então de um lado a gente tinha, tipo, pessoas, né, da Bad Boy Records com Diddy, como o Big, a Faith Evans, o Usher, a Mary J. Blige, e do lado da Death Row Records, lá da Califórnia, lá do oeste dos Estados Unidos, a gente tinha Snoop Dogg, a gente tinha o Pac, eventualmente a Left Eye. A couple weeks ago, I interviewed Corrupt, and he was telling me, you know, how much he actually enjoyed working with Left Eye at Death Row. He even said that Left Eye was the person that showed him how to leave Death Row and kind of showed him a lot of the music business that he wasn't really
aware of at the time. He didn't know why Left Eye joined Death Row. Do you guys know the story behind that? No, I really don't. I just know she wanted to do a different type of rap music, and then that's the place that she ended up going. Mas pra Left Eye seguir em carreira solo na Death Row Records, antes elas tiveram que reivindicar o que era delas por direito na LaFace. E o que elas fizeram, gente? Elas foram bem das xerecuda mesmo. Elas já chegaram a contar isso publicamente, mas elas pegaram um grupo de guarda-costas armados e entraram na sala, tipo assim, lá na LaFace e reivindicando os direitos, enquanto elas estavam, os caras armados atrás dela, entendeu? Tipo assim, olha, vocês vão ter que conversar com a gente pra gente reivindicar isso aqui. Ou seja, a Lisa foi, tipo assim, a T-Boss fala que ela foi meio que a líder da gangue, assim, que ela tinha umas amigas na prisão que sabia como é que elas conseguiam ir lá peitar o Clive Davis e a galera da empresa. O que acontece? A LaFace era composta pelo Babyface, o L.A. Reid e o Clive Davis. Quando elas foram perguntar pra cada um, é porque filho feio não tem pai. A cada um jogava a responsabilidade na mão do outro. Aí elas, não, é culpa do outro. Aí elas foram no Clive Davis e falou, então tá, vamos, quem que é o majoritário dessa porra? A gente vai lá. Chegando lá com a galera que a Lisa conseguiu pra, né, amedrontar, elas encontram o Clive Davis e quem? O Diddy! Oh, meu Deus do céu. Os dois ali de boa juntos, o Diddy, tipo assim, canguetando, falando assim, olha... O Clive Davis aqui, a situação tá complicada, que as meninas estão chegando com um tanto de coisa. The record company, Clive Davis, we held them hostage like guns, the whole shebang. TLC had generated on Crazy Sexy Cool $75 million, and they gave us $50,000 a piece. I was like, what the hell? So, of course, Lisa was the ringleader. Like, we need to go get our money. I need to know where my MF and money's at. So we went up there and held everybody hostage, and Puffy was the one that snitched us out. Yo, B, yo, your girl's up here mad bugging, yo. And I was like, oh, Puff, why you gonna snitch us out, dog? X9 sempre foi chupa-bola desses caras poderosos pra chegar longe, porque ele é escroto. Queria crescer a todo custo e, tipo assim, se tornar um maioral mesmo. Sendo que as meninas não estavam nem aí. Sendo que as meninas elas estavam sendo assim um pouco mais, né, duras, mas, cara, roubaram delas tudo que elas conquistaram pra ela fez. Durante anos de carreira. Aí o Diddy canguetou, e a gente sabe que ser snitch X9, né, tipo assim... X9 morre cedo, né? Já, a galera já fala, exatamente. né? O Diddy já mostrava aí as garrinhas dele como um ser humano desprezível que ele era. E as meninas já falaram algumas vezes em entrevistas, entendeu? E aí, quando começou a ter esse problema entre LaFace e as meninas, elas começaram a querer se desvencilhar do selo, a Left Eye acabou indo pra Death Row. E se a gente conhece alguma coisa do Diddy, eu acho que provavelmente ele não gostou nada disso. Que a Left Eye saiu do selo aqui da gente com o Clive Davis e tudo mais, e ela vai pra gravadora rival da gente? A minha gravadora rival? Não. Aí é o que corre na boca pequena, que a morte dela tem dedinho de Diddy, tem dedinho de Clive Davis. E agora que nós vamos contar sobre a morte dela, por favor, vamos lembrar que tem algumas coisas que são especulativas. Até porque a gente tem que saber separar e ter parcimônia com esse assunto de guarda-chuva Diddy na internet, que algumas coisas são confirmadas e algumas coisas são falsas. Tipo, o que é confirmado? Ela morreu em 2002, a Left Eye. Ela foi pra Death Row Records e coisas do tipo. Elas brigaram com o Clive Davis e o Diddy canguetou. O que é especulação? Quem de fato está por trás do falecimento dela? De fato, do acidente que aconteceu, né, gente? Mas vamos explicar pra vocês, então, as circunstâncias que se deram à morte da Left Eye e o acidente, pra vocês entenderem tudo que aconteceu. Bom, gente, a morte da Left Eye aconteceu em Honduras. Por que ela estava lá? Ela estava fazendo um retiro espiritual de 30 dias. No dia 30 de março, ela embarcou para Honduras para poder fazer esse retiro espiritual, para poder se limpar, ficar um pouco mais afastada da mídia. Até porque a vida dela sempre foi muito difícil. Exato, sempre foi muito complicada. Ela estava também mentorando algumas meninas na época, que ela levou junto com ela para esse retiro. E esse retiro, gente, era de um médico entre muitas aspas, controverso, um médico entre muitas aspas, extremamente controverso, já conhecido em Hollywood. Esse médico era conhecido como Dr. Sebi, e ele já era conhecido por tratar de pessoas como John Travolta, Michael Jackson. Então, assim, eu não sei quem que ligava ele a essas grandes celebridades, mas ele tava sempre na cena, tipo, do crime, da morte de algum artista muito grande. Sim, ele tava sempre ali, e ele, inclusive, gente, já foi preso por praticar medicina sem licença, tá? Pseudociência que ele propagava. Tipo, ele falava coisas como, tipo assim, você pode curar AIDS com algumas ervas medicinais. Ele falava que o HIV não gerava AIDS. Era assim, eram coisas realmente absurdas que ele dizia. Então ele acabou servindo um tempo na prisão, pegou pneumonia na prisão e morreu. Esse foi o destino dele. Mas ele tinha um retiro espiritual em alguns lugares e tal, e Honduras era um desses lugares. E a Lisa já estava trabalhando ele solo, é o coach da década passada. Com seus projetos solos e tal. Chelsea tava naquele limbo, ela tava na Death Row. E ela tava trabalhando junto com a Coca-Cola e com algumas emissoras de TV pra produzir um documentário sobre a sua vida, principalmente essa estadia dela nesses retiros espirituais. Por isso que
E por causa desse documentário, a gente tem muitas filmagens dos últimos momentos de vida da Lisa, que foram momentos assim, que ela tava passando por esse retiro espiritual, mas era um momento que ela tava muito atormentada mentalmente também, por causa de uma coisa específica que aconteceu 2 semanas antes. Ela tava junto com a sua assistente pessoal em uma van e outras pessoas, e essa van acabou atropelando um menino de 10 anos. Eles fizeram todo o possível pra tentar salvar o menino, ela segurou ele nos seus braços, levaram pro hospital, pagaram várias despesas médicas pro menino, mas ele acabou falecendo no final das contas. O sobrenome desse menino também era Lopes. Então, nessas últimas semanas de vida, a Lisa tava muito atormentada, falando sobre um espírito estar seguindo ela, que ela sentia que algo ruim estava pra acontecer, e que quando esse menino Lopes morreu, ele tinha o mesmo sobrenome que ela, na verdade o espírito se enganou e levou ele no lugar dela. Então ela já sabia que algo tava pra acontecer na vida dela, porque um obsessor, um anjo da morte, tava ali e levou o Lopes errado. Então ela já tava atormentada, meio lelé e tudo mais, e aí eventualmente como que se deu o acidente dela? Ela tava dirigindo em Honduras, inclusive dos últimos momentos a gente tem realmente filmagem dela, tipo, falando com a galera que tava no carro com ela sobre, né, Coca-Cola e coisas do tipo, até que ela perde o controle do carro. A gente sabe que na América Latina a gente tem, é muito raro ter isso em outros países. Nos Estados Unidos, por exemplo, não tem, que são estradas que tem só uma mão indo e voltando, então não tem estrada duplicada, então acaba gerando mais acidentes. Isso é uma falha que a gente tem aqui nos países latino-americanos. E ela acabou, tipo, perdendo o controle do carro, indo pra contramão, e o carro, tipo assim, virou, capotou, e ela ficou meio que, tipo, embaixo do capô do carro. Ela teve um traumatismo craniano e meio que morreu ali na hora. Ela foi a única que faleceu. Felizmente não houve outras vítimas nesse acidente, mas infelizmente a gente perdeu a Left Eye naquele dia. Aí a galera começou a querer entender o que tinha acontecido, por que ela tinha perdido o controle do carro, sendo que ela tava em faculdades mentais em ordem, tipo assim, na hora ela não tava bêbada, nem sob efeito de nenhuma substância. Exato. As investigações começaram, fizeram autópsia no corpo dela e viram que ela não tinha nenhuma substância tóxica no corpo dela que poderia fazer com que ela estivesse com, sei lá, reflexos mais lentos ou algo do tipo que pudesse fazer ela perder o controle do carro. Nem o carro também tava com nenhum problema, nenhum freio errado, nada. A mecânica do carro estava perfeita, tava tudo nos conformes. E a galera falou, ela tava naquele retiro espiritual. E é um retiro espiritual bem, assim, holístico, estranho, né? Por causa do Dr. Seb lá. Que ela fazia, tipo, um jejum mais pesado, com apenas líquidos, ervas e coisas do tipo. Mas os médicos já disseram que nada disso teria sido suficiente pra ela perder o controle do carro e bater. Porque na filmagem a gente vê, tipo assim, a filmagem é tão perturbadora, a gente vê, tipo, eles já batendo, elas gritando e batendo no carro, mas a gente não viu o que aconteceu depois, que o carro capotou várias vezes. E não parecia que ia acontecer isso logo, né, na filmagem ali que a gente, o restinho de filmagem que a gente tem. E é muito louco que agora que a gente consegue ligar, talvez, conspiracionalmente, tá, gente? Nada confirmado. A morte da Left Eye, possivelmente com a morte da Lia, porque uma pessoa que estava em ambas cenas do crime é o Hype Williams. Ele é um produtor e diretor de clipes, que trabalhava muito, e ainda trabalha, tá? Com os Carter, com a Beyoncé, com o Jay-Z, muito perto ali das maiores estrelas do hip hop e do R&B naquela época. Ele foi a pessoa que conseguiu o carro pra Left Eye. E ele também foi a pessoa que colocou a Lia desacordada on a faulty plane, que é o que a Jaguar falou, ou seja, num avião todo pra dar merda. Ele tava nas 2 cenas do crime, vocês estão entendendo? Tipo assim, ele tava com a Lia lá em Bahamas, e ele voltou no jatinho do Lenny Kravitz e colocou a Lia num avião todo ferrado, e ele estava em Honduras com a Left Eye e arrumou aquele carro que acabou causando um acidente e a morte dela. Então assim, a galera acha muito suspeito que esse cara que tem ligação com pessoas gigantescas estava nas 2 cenas do crime de acidentes que aconteceram muito próximos um do outro. E acidentes onde ele forneceu pras estrelas que se foram os veículos. Os veículos que levaram à morte delas. And maybe Hype Williams will be charged for conspiracy to commit murder. It's time to talk, Hype. It did come as a shock. It's a pretty hard one to swallow, especially the way that she went, because there's so many ways that you can die. And that's a pretty tragic way to go. You know, that wow. Fiquem aí com o que vocês acham. A gente vai entrar aqui num reino mais opinativo, que eu acho que é a teoria mais difundida pela internet. Teoria! Pelo amor de Deus, isso é especulação, não tem nada porque agora virou uma caça às bruxas que todo mundo tem que ser jornalista agora no Brasil. Não dá pra ter mais nada, tá tudo bem. Teoria. Vamos lá. O que dizem é, Hype Williams tava lá, amando do Jay-Z talvez, fez alguma coisinha com a Lia, e amando do Diddy fez alguma coisinha com a Left Eye, tirando aí a nova rapper da Death Row, aniquilando de vez a Death Row Records, ou seja, tipo assim, a Bad Boy realmente venceu para sempre quando a Left Eye se foi, que era o último grande nome que tinha na Death Row. E
né, tipo assim, tirando a linha de cena, outras pessoas poderiam vir aí que poderiam colaborar com a carreira do Jay-Z. É o que todo mundo fala. É o que todo mundo fala. Qual que é a opinião de vocês? Hoje em dia, até hoje, tem novas coisas, e com tudo que tá acontecendo com o Diddy, eles vão reabrir coisas dos anos 90. A Jaguar Wright já falou que eles têm que fazer isso. Isso foi o que ocasionou todos os horrores que a gente viu até hoje. Eu acho que a queda da Death Row, a ascensão da Trindade do Mal e deixarem eles isoladamente como os maiores da indústria, possibilitou todo o poderio que eles tiveram ao longo dos anos pra fazer e cometer esses crimes horrorosos, de deixar menina em cativeiro, de tráfico de pessoa, de drogar pessoas, de fazerem as freak-offs. Então, assim, todas essas mortes são um princípio das dores que a gente tá colhendo hoje. Por isso que eu acho que eles vão ter que eventualmente reabrir o caso. Pode demorar anos, mas vão ter que reabrir. Não tem como, eles vão ter que começar a investigar. Tudo, né? E até hoje, o acidente da Left Eye é um puto do mistério. Igual a gente falou, J. Cole já falou sobre isso em músicas, né? Em She Knows. E, inclusive, no K-pop, gente, aqui pra quem é K-pop, né, tem um grupo que chama New Jeans, um grupo feminino. Eu amo ela. Isso, galera. Nossa, aqui não pode ser coincidência. Eu tenho até uma tatuagem aqui de... De um coelhinho aqui, é o símbolo do New Jeans. Elas são da mesma empresa do BTS, um grupo famoso do K-pop. E tem um clipe que elas lançaram esse ano que chama How Sweet, e há teorias de que esse clipe faria referência à morte da Left Eye, porque é um acidente que aconteceu na beira de uma estrada, que tem a ver com a Coca-Cola, porque o clipe era patrocinado pela Coca-Cola. O carro é o mesmo carro, com a mesma cor, o mesmo modelo, tudo igual. Então as pessoas já começam a teorizar que, tipo assim, elas colocaram uma referência ali à morte da Left Eye no clipe. Qual que é a opinião de vocês sobre essa história toda? O que vocês acham que aconteceu? Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas. Nos ajude a continuar crescendo e obrigada por estarem aqui. Vocês são incríveis, muito obrigada. Caralho, velho. E o Jeans contra Diddy ficou claro aqui pra mim.